Shalom, pessoal, aqui Michel falando. Vamos trazer uma história para vocês. Na verdade, eu tenho mais algumas histórias para trazer, né? Mas eu vou trazer uma agora, que é falando do neto do Rony Miguel. Ao último vídeo fomos falando sobre o Rony Miguel e hoje vamos falar sobre um dos netos dele, né? Fazer uma história, uma reflexão sobre essa história, né? E aqueles que gostarem, que compartilhem com os amigos, dá seu like e agradeço a todos. Nós já escutamos no último vídeo falando sobre Rony Miguel. Agora vamos falar sobre o neto do Rony Miguel, né? Na época do neto do Rony Miguel, também estava passando um período sem chover em Israel, né? Ouvimos que tem um período de 6 meses, nesses 6 meses não chove e em 6 meses na terra já chove, né? Se rezamos para que chova. E não estava chovendo. E como seu avô, ele também, quando não estava chovendo, ele rezava e a chuva caía. E o que aconteceu no ano que esse ano não estava chovendo? Os sábios, né, do Sanedrim mandaram que dois rabinos fossem até ele para que pedisse por chuva. E ele estava trabalhando no campo, né? Naquela época, embora a maioria do povo de Israel trabalhava com a agricultura, era agricultor, trabalhava cuidando de animais, estava mais envolvido nessa área. O que acontece? Ele chegou, os dois rabinos chegaram lá e cumprimentaram ele, Shalom, e ele não respondeu eles. Ele continuou trabalhando, foi fazer todo o trabalho dele. Depois que terminou o trabalho dele, trocou de roupa, né? Botou uma roupa nova, pegou a roupa que estava usando, botou no ombro e, foi em direção para sua casa, né? Voltando para casa. Chegou num ponto do caminho, né? Tinha alguns espinhos, né? Um mato. Ele levantou a sua roupa, né? Que naquela época não se usava a calça, tipo, era um roupão. Ele levantou e quando chegou num riacho, ele calçou o seu sapato e atravessou, né? E quando chegou na entrada da cidade, quem estava esperando ele? A esposa, toda bonita, linda, bem vestida, e foi o encontro dele. Quando chegou na porta da sua casa, ele disse para a esposa, pediu minha amada esposa que entre na frente, e ele entrou logo em seguida, depois dela, e eles, os dois rabinos depois, e tudo sendo observado pelos rabinos, né? E ele me chamou os dois filhos e chamou a esposa para que sentasse na mesa e comesse. E eles quatro comeram, e os rabinos observando. Ele pegou 2 pedaços de pão, deu para o mais novo, e um pedaço de pão deu para o mais velho. Depois que comeram, fizeram o Birkat Amazon, ele disse para a esposa, agora precisamos ir lá fora rezar para que chova antes que venham e nos peça para que chova. Ele saiu com a esposa, os dois, né? E foi lá fora e começaram a rezar. De repente, enquanto os rabinos olham, a nuvem do lado da esposa chega primeiro, depois chega a nuvem do lado do esposo, né? E então eles começou a chover, eles desceram, né? Eu estava em cima da casa e, e os rabinos olharam para eles e ele perguntou para os rabinos: o que vocês querem? Viemos aqui pedir para que você reze para que chova. E ele disse: não precisa, já está chovendo. Ah, tá, a gente sabe que você rezou para chover. E os rabinos entraram e assim, começaram a querer você perguntar, porque naquela época as pessoas sabiam que ele era um tzadik, uma pessoa muito grande, então queria entender os atos dele. Por que ele faz, que ele reza aos céus e os céus mandam chuva? Por quê? O que eles têm de diferença? Isso que era sempre, antigamente, se a gente olha mais na Torá, no Talmud, era observado quando as pessoas viam uma pessoa que tinha uma bênção de Hashem, eles sentiam que a pessoa estava sendo abençoada, eles queriam ver qual era o mérito que aquela pessoa tinha para receber aquilo. Eles ficavam observando a pessoa, indagavam a pessoa para entender qual era o mérito, né? Para entender por que aquela pessoa tem algo que os outros não tiveram, né?
E eles perguntam, né, por que quando chegamos no campo, lhe cumpriment... te cumprimentamos e você não respondeu? Ele disse, porque eu trabalho por hora. E se eu paro para cumprimentar com vocês, eu estou roubando meu patrão, que está me pagando com aquele momento, né? Aí ele falou assim, e por que você trocou de roupa quando estava vindo para casa? Eu falei assim, porque a roupa que eu estava trabalhando foi me emprestada para trabalhar. Não é roupa, não é minha, ela foi me emprestada. Quando eu acabei o trabalho, então eu tive que tirar ela, porque ela foi emprestada para esse benefício, para essa ocasião. Aí ele falou assim, e por que quando vocês perguntaram, enquanto você passou perto de um lugar que tinha espinhos, por que você levantou a sua roupa? Ele disse, para que elas, para que não rasgasse a roupa, porque a pele se ferir, ela automaticamente ela se conserta, não se sara. A roupa não, a roupa teria que ser remendada, ela não volta a ser a mesma. Por que como você estava andando descalço e quando chegou no rio, colocou o sapato? Ele falou assim, por quê? Eu não desgasto o sapato. Quando chego no Rio, ele está falando de uma época muito pobre, tá, gente? Vocês entenderam, era muito pobreza naquela época. Assim, então, quando chego no Rio, eu não sei onde que estou pisando. Não dá para ver por causa da água onde vou pisar. Para que eu não firo meus pés, eu eu coloco o sapato. Aí, e por que sua esposa foi lhe encontrar, né? Tão bonita, bela, no início da cidade. Ele falou assim, para que eu não olhe para nenhuma outra mulher além dela, para que somente possa olhar para ela. Aí, e por que quando você chegou em casa, ela entrou primeiro, depois você e depois a gente? Eu falei assim, porque eu não conheço vocês, eu sou um estranho, não sei, não posso deixar vocês só com a minha esposa. E por que você não chamou, não chamou a gente para comer com vocês? Falei assim, porque eu não tenho muito a oferecer. E se eu oferecesse, estaria roubando da minha família o, o pouco que eu posso dar para eles, para meus filhos, para minha esposa. E, e vocês não são necessitados, não estão passando necessidade. Ah, e quando chegou, ele falou assim: e por que você deu para o mais novo 2 pedaços de pão e para o mais velho um? Eu falei assim: porque o mais novo ele vai para o colégio e lá não tem o que comer. Vai ficar o dia inteiro lá estudando e não tem o que comer. O mais velho está em casa e se ele tiver com fome, ele pode comer algum outro pedaço de pão que tem aqui. E falou, por que quando você e sua esposa foram rezar, a nuvem chegou primeiro do lado dela e depois chegou do seu lado? Ele disse, porque vivemos num período de muita fome, onde tem muitas pessoas com muita necessidade. Então, quando elas vêm pedir algo para nós, né, vêm pedir um tzedakah, elas estão querendo comida, elas estão querendo tzedakah para comer. Minha esposa, ela dá comida para eles, dá o que eles precisam. Quando eles vêm até mim, eu dou o dinheiro, algo que eles precisam trocar por comida, porque eu não tenho comida comigo. Então eu preciso dou para eles o que é o dinheiro. Então por isso, por ela ser mais misericordiosa do que eu, a nuvem vem primeiro do lado dela. É isso, é a interpretação do neto do Rony Megal sobre esse pedaço final que ele fala, que é muito interessante, que eu, assim, não discordando dele, mas eu boto um acréscimo, que eu acho que também chegava primeiro, a nuvem chegava do lado dela, é porque a esposa estava preocupada com o casamento. Como o livro do Provérbios diz, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. E ela, como estava preocupada, né, o seu esposo está olhando, desejar outras mulheres, para que ele não viesse ter esse mal nos seus olhos, para que continuasse sendo um tzadik, ela sempre ia, sempre estava disposta, linda, para que ele pudesse sempre estar olhando para ela com seus olhos. E outro ponto interessante é que como eles eram muito pobres também, mesmo que eles davam tzedakah, eles eram pobres, nós prestando atenção que ele recebeu duas visitas em casa, né? Chegou 2 homens que eu não conhecia e não tinham que se oferecer para esses homens, né? No judaísmo tem uma visão de as pessoas falar que não é bom que as pessoas vá na casa das pessoas na hora da comida, né? Evitar, se não for convidado, para que a pessoa não tenha que oferecer o que não tenha, né? E frisa muito esse pensamento, né? Para não constranger a pessoa, né, o dono da casa.
No caso ali, eles não estavam ali para constranger, mas eles perguntaram para ele por observação, e ele mostra uma coisa interessante, a preocupação com a família, né? Essa semana eu vi um vídeo interessante, rápido, né? Falando sobre isso, que as pessoas, elas guardam as melhores louças, as melhores comidas para as visitas. E a sua família são pessoas, a pessoa mais importante. Elas não pegam as coisas que ele tem em sua casa, as suas melhores louças, as suas melhores comidas, e oferece para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, para aqueles que convivem, né? Então, nós temos esse problema, esse pensamento distorcido. Interessante no judaísmo, né? Que dificilmente vai se encontrar isso, porque no judaísmo existe sim, né? Algumas coisas que são guardadas para peça, no período de peça, então são pratos, louças, panelas, mas em si, toda semana, fora isso, vai ter louças em algumas casas, alguns usam descartável, né, porque tem muita criança, muitas das vezes, mas aqueles que gostam de ter as melhores louças para servir, vai ser servida para a família em Shabat, porque é um dia de toda a família, da importância da família, porque o judaísmo começa em casa e não dentro da sinagoga, e não na rua. O reflexo da sinagoga e da rua começa em casa, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, entende? E as pessoas hoje estão muito preocupadas com o que os outros vão dizer, o que vão pensar, né, da gente, o que elas vão pensar para casa da minha casa, será que elas vão chegar na minha casa e tá suja, tá bagunça? As pessoas comentam, né? As pessoas acabam comentando, ih, foi na casa de fulano, tu viu? As pessoas ficam com vergonha. Essa semana, conversando com uma conhecida, falando assim, eu sou bem bagunceiro, falo sobre isso. Ela falou assim, uma casa bagunçada é uma casa que se vivem, né? Uma casa muito arrumadinha é uma casa que não tem vida, né? Que as pessoas estão preocupadas, não toca, não faça, tá. E é verdade. Não é que a casa tem que estar com as pernas para os ares, não é que não tem que arrumar, cuidar, ficar jogando lixo em qualquer lugar, não estamos falando disso, tá? Livro. Não, o livro tem que estar na prateleira, tá? O livro na prateleira, às vezes a pessoa, ela precisa estar com o livro, ela olha o livro ali, o livro tem que ler aquele livro, estava esquecendo de ler hoje. Na prateleira ele vai esquecer, ele vai passar e não vai ler. Hábitos que vão sendo construídos aos poucos, precisa às vezes de incentivos. É isso que nós temos que analisar, cuidar mais da nossa família, cuidar mais de nós mesmos, daqueles que estão à nossa volta, dar valores. Eu tenho criado algumas frases, alguns poemas, né, graças a Shem, falar um pouco também sobre isso, né, sobre o carinho, né. Eu vejo pessoas dizendo para outras, eu te amo, estou apaixonado por essa pessoa. Você conhece ela com o tempo? Conheci ontem, essa semana, conheci ele com o tempo. Como você entrega o seu coração para uma pessoa que você não conhece? Aos seus familiares você não entrega? As pessoas que você conhece não entrega. Às vezes tem uma pessoa perto de você que poderia ser uma boa esposa, um bom esposo, e você não vai procurar aquele fulano, aquela fulana, que amanhã se diz, ei, aconteceu? Mau caráter. Mau caráter é ela, tinha uma pessoa mau caráter, me separei. Por quê? Às vezes acontece com uma pessoa, um amigo, uma amiga, um parente que acaba casando, que os jornalistas não têm esse costume, pode acontecer, pode. Mas a pessoa que está perto de você, você sabe quem ela é, o que ela é. Eu não estou dizendo que você tem que casar, mas também não digo que como você pode entregar algo, seu sentimento de uma pessoa que você não conhece, que você não sabe quem é. Eu vejo pessoas, por quê? Porque você olhou para a pessoa e disse, ela é bela. Todo mundo é belo, todo mundo é bonito. Só que todo mundo tem defeitos. E às vezes eu vejo pessoas que relacionamentos também que terminaram. Terminaram por quê? Aí você vai ver, vai ver as reclamações. Você assim, o quê? Por causa disso? Assim, eu fico olhando espantado para a pessoa. Estranho, né? Você vai ver que a pessoa tem qualidades gigantescas, que no início a outra estava vendo tantas qualidades dela, depois a pessoa vai conhecer os defeitos. Só que os defeitos se tornaram o quê? Maiores que as qualidades. E não são maiores. São defeitos simples, coisas que poderiam se resolver. Só que a pessoa, ela primeiro pegou o bombom
depois foi comer um pedacinho de pimenta que estava lá no finalzinho do bombom. O que aconteceu? O gosto da pimenta ficou mais amargo na boca. Ela não, ela não lembrou. As pessoas não botam na balança as qualidades e os defeitos. Às vezes, se botasse também as qualidades e os defeitos na balança, é ver que o relacionamento é muito mais precioso do que ela tem, tá casada, tá namorando, tem amigos. Amizade também, digo isso sobre amizade. Sobre tudo na vida que a gente tem que ser analisado e pensado. Uma pessoa, não só uma, mas mais uma pessoa me perguntou: como eu faço para ser chegar a esse nível no tzadik? Todo mundo quer chegar, né? Ao nível disso. Se perguntar para mim se você quer chegar, me chama, pô, imagina, tem uma intimidade com a Shem dessa forma. Shem, tô precisando de chuva, manda chuva. Mas para chegar lá, a gente tem que entender que cada passo que damos nesse mundo, ele tem que ser calculado, ele tem que ser pensado. Cada passo que vamos, aonde que vou, para onde que eu vou, para onde que eu não vou, tem que ser refletido, pensado. Eu vou pensando. Tô falando isso para mim também, tá? Tô falando como para mim, como pessoa. Valores que às vezes a gente deixa de pensar. A família, como eu cuido da minha família, como eu cuido dos meus irmãos. Tem pessoas que são problemáticas na família, pessoas que me atacam, eu tenho que me afastar deles. Não é? Eu amo uma pessoa, mas ela me ataca, eu me afasto. Não tenho, posso fazer o quê? Eu não estou falando graças a Deus na minha família, não tem pessoas que não tem problema com isso, mas tem pessoas que eu sei que tem, e as pessoas às vezes não é culpada. Então se afasta dessa pessoa. Se a pessoa está te fazendo mal, se afasta, fica um pouco longe dela. De repente ela vai ficar com mais saudade, entendeu? E é isso que eu posso dizer para vocês. Desculpa esse discurso, coisa chata, não sei. Estou falando aqui para algumas pessoas que querem crescer espiritualmente, que querem entender, né? Que quer fazer uma conversão verdadeira a Hashem, primeiramente, que é isso. Se converter, se tornar um tzadik desse, é fazer uma conversão a Hashem. E para a gente converter a Hashem, a gente tem que se tornar pessoas melhores, tzadiks, de verdade. Vejo que tem muitas pessoas aí que são Binenor, nessa situação hoje, no dia de hoje, que diz, Binenor, não, o que você não entendeu, o Binenor é o início de uma jornada de busca do crescimento espiritual, para que você possa se tornar um tzadik olam, um justo entre as nações, como um judeu. Um judeu, ele tem, primeiro, 613 mitzvot, que cada um tem uma parte para fazer no povo, né? Então, parte que são das mulheres, parte que são dos homens, parte que são dos kohanim, mas esses mitzvot são o começo. Não adianta também não cumprir o começo e querer já subir o degrau todo. Não, tem que começar degrau por degrau, passo por passo, para chegar lá em cima. Um tzadik, ele cumpre tudo e mais, ele vai mais além porque ele já está acostumado, já tem nele, implantado nele tudo. Então ele precisa fazer, ele quer fazer mais, ele dá mais um passo, ele dá mais um passo, sempre mais um passo. Ele está preocupado com o seu mundo, com quem ele afeta, com quem ele fala. Coisa que nós temos que crescer, eu também tenho que crescer nisso. Tem que estar preocupado com tudo que eu faço, como eu ajo, os meus acordos que eu vou falar, que eu estou falando, que eu estou pronunciando. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, tudo na vida é difícil. Se formar um médico, não um dia para o outro. Se formar um advogado, fazer uma faculdade, trabalhar, pagar as contas, casar, ter um carro, tudo é difícil. A gente acha que as coisas, o que é fácil, a gente olha para a vida do outro é fácil. Não, tudo é difícil. Então que a gente possa parar de reclamar e buscar mais. Um abraço para todos. Desculpe o vídeo longo, que a Hashem possa estar todos iluminando, que a gente possa alcançar e fazer a vontade de Hashem.